É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para conversarmos aí sobre essa nossa trajetória de vida sob a luz da doutrina espírita. Quando a gente pensa em temas para fazermos reflexão aqui, para conversarmos aqui, a gente sempre pede inspiração para os espíritos, para eles nos trazerem boas ideias e algo assim que efetivamente contribua para aquele momento, com aquelas pessoas que decidiram, como hoje, todos aqui decidiram sair das suas casas, para entender um pouquinho melhor sobre essa vida, essa existência que hoje nós temos. O último feriado, eu decidi visitar a cidade de São Paulo. E pensei, olhei lá o hotel, a passagem, e aí falei, vou ligar, para os parentes, para os amigos que vivem ali, para ver se encontram, se nós podemos nos encontrar, passear um pouco. Aí eu liguei para alguns primos, alguns parentes que eu tenho lá, e falei, olha, estou indo para ir no feriado, E eles falaram, Márcio, que bom, mas eu não sei se vai dar para nós nos vermos, porque nós estaríamos trabalhando, você sabe que a gente trabalha com comércio e tal. Eu falei, tá, vamos ver. Aí liguei para uma ex-vizinha, que arranjou um emprego e está lá em São Paulo, e falei a mesma coisa, e ela me disse assim, no feriado e no sábado eu irei trabalhar, talvez no domingo, me dá uma ligadinha no domingo, a gente vê, eu pensei. Beleza, aí tem um outro amigo que também disse que estaria em São Paulo, e eu mandei uma mensagem para ele, falando, aí, vamos nos ver lá, estarei lá também. Tá, mas eu estou ministrando um curso, então vai ficar difícil, mas vamos nos comunicando aí que quem sabe. Aí eu pensei, eu sou um vagabundo, porque todo mundo estava trabalhando e eu querendo ir passear. Eu falei, não é possível que todo mundo trabalha nessa cidade. E aí eu comecei a pensar sobre o trabalho mesmo. Eu falei, gente, é claro que você pega uma cidade como São Paulo, que é a maior do país, que é a mais desenvolvida, e não é difícil a gente fazer uma análise de que realmente as pessoas ali devem trabalhar mais. Mas o trabalho, muitas vezes a gente fala, a gente discute e não faz uma análise mais profunda, da importância do trabalhar, da importância do produzir. E eu pensei, a gente tem que trabalhar, mas isso é uma lei? Isso seria uma lei também? Vamos falar sobre isso, Vamos ver o que o Allan Kardec, aí, quando fez a codificação da doutrina espírita, explorou acerca disso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, eu gosto sempre de começar esses assuntos indo lá na origem da palavra, na etimologia, que a gente muitas vezes repete a palavra toda hora, mas o que ela significa efetivamente? Como que ela surgiu? Olha que interessante, para quem já não conhece, a origem dessa palavra, trabalho. O significado dessa palavra, que é de origem latina, remete ao tripalium, 3 paus, que era um instrumento utilizado para subjugar os animais e forçar os escravos a aumentar a produção. O tripalium, a que deu origem à palavra, então, era, pois, um instrumento de tortura, algo semelhante a uma cruz, que o rebanho cristão adotou como objeto símbolo. Então, olha que interessante, a palavra trabalho tem origem numa palavra que significa, que era, na verdade, um instrumento romano de tortura. Então, usado para torturar. Interessante, não? Trabalho que a gente vê com bons olhos, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ter um trabalho, a origem dele é, de certa forma, negativa. E mesmo se a gente for lá para o livro do Gênesis, lá do Velho Testamento, que é de uma forma mais alegórica, mais simbólica, ela relata que Adão teria sido o primeiro homem, Eva a primeira mulher. Eles desobedeceram a Deus quando comeram lá o fruto proibido, a maçã. E aí qual que foi a penalidade para o Adão, para o homem? O trabalho. Então, vocês verem que o trabalho, lá nas origens, se a gente pegar lá
nas origens gregas, mesmo lá do Império Romano, tem uma origem negativa. É claro que isso foi mudando, ainda bem, né? Porque senão hoje ninguém ia trabalhar, então não tem mais escravos, então, enfim. Mas para vocês verem que é uma origem não muito positiva. Mas enfim, vamos lá. Qual o conceito, então, que a gente poderia dar de uma forma bem geral, é claro que a gente vai explorar isso aí, para trabalho? Seria o conjunto de atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim, um determinado propósito, um objetivo qualquer. Então, de maneira bem geral, a gente poderia dizer isso. Mas como aqui a gente quer aprofundar um pouco mais, a gente vai lá pedir lá o auxílio lá do Livro dos Espíritos, pedir ajuda aos espíritos mesmo. E olha que interessante o questionamento que é feito. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Porque quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa primeiro em algo, uma atividade para nos gerar algum dinheiro, que seja remunerada. Mas é só isso mesmo? Olha o que dizem os espíritos. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, não é só o corpo que trabalha, o espírito. O espírito talvez até mais, porque o espírito não para, ao contrário do corpo que necessita de descanso. É muito interessante, todo mundo aqui já deve ter ouvido, quando você está lá no sepultamento, no enterro, aí tem sempre uma pessoa que fala para consolar, né? A gente sempre procura palavras para consolar. Ah, mas ele descansou, coitado, estava sofrendo tanto, né? Aí quando eu estou assim perto, eu penso, irmão, sabe, é que agora que o espírito dele talvez vá trabalhar mais. Vai trabalhar muito mais, deve estar trabalhando muito mais. Mas a gente usa isso aí como consolo. Fulano descansou, né? Não tá... O corpo realmente já ali deixou suas funções, vai retornar, né, ali à terra e tal, mas o espírito, o ser pensante, vai continuar trabalhando e muito. Isso me fez lembrar também, há muitos anos, quando eu tinha um escritório e eu advogava, eu tive um cliente que ele comprou um apartamento, um imóvel, e teve uma dificuldade muito grande para conseguir tomar posse desse imóvel. E ele me contratou o nosso escritório lá, o escritório, para a gente ter que ajuizar uma ação, né, e tudo, para forçar a consultora a entregar o apartamento dele. E na época estava passando aquele filme, O Nosso Lar, do Chico Xavier e o André Luiz. E lá no filme, em algum momento, é lógico, gente, que de forma bem simbólica, a gente tem que entender que o filme foi feito, né, uma série de configurações que foram ali levadas para as pessoas conseguirem entender o que seria o mundo espiritual. Mas lá as pessoas também tinham que adquirir, né, sua casa, né, e tal, sua moradia. E aí ele falou que quando ele assistiu aquele filme, ele ficou muito preocupado, porque ele falou, eu custei comprar o meu apartamento aqui na Terra, tive que entrar com a ação, tive que contratar o senhor para entrar com a ação, para conseguir tomar a posse do imóvel, e aí depois que eu desencarnar ainda vou ter que comprar outro imóvel lá do outro lado. Não, isso não está justo não. Eu falei, não, calma que trabalhar a gente vai trabalhar sempre, aqui e lá, fica tranquilo. Mas é isso. Vamos lá. Então, ok. Mas tudo tem que ter um limite, inclusive o próprio trabalho, claro. Né? Até o corpo naturalmente vai ter um limite físico, e o espírito também, ele tem que trabalhar alguns limites com relação ao trabalho que ele executa. O que o Livro dos Espíritos fala sobre isso? Quando é questionado, qual o limite do trabalho? Existiria um limite para o trabalho? Qual que é? Olha a resposta que os espíritos dão. Sim, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. A gente vai falar mais para frente aí sobre livre-arbítrio, que é um dos princípios do espiritismo, mas assim, fica bem claro o seguinte, é o homem que vai definir isso. O encarnado que vai definir isso. E quando a gente fala encarnado, a gente está falando de um espírito encarnado no corpo. Então, é uma decisão realmente que tem que ser muito trabalhada. E Deus, como deu a nossa, cada um, a liberdade de fazer suas escolhas, Ele também daria liberdade para isso. Mas é interessante, não tem jeito de a gente não lembrar também, né? O celular, né, o smartphone, ele veio para dominar a vida da gente. Então, tudo que você tem, está até comentando com uma colega aqui da fraternidade, aqui do Centro Espírita, que se ela perder o celular, ela está numa situação complexa.
O meu já até fiz o seguro, porque a sua vida está ali, de trabalho, enfim. Mas assim, você tem que ter um controle, mas assim, de vez em quando você recebe uns vídeos ali, você vai passando aqui no Instagram ali e tal, você tem que... Eu já estou até colocando o celular num cômodo diferente quando eu estou trabalhando, porque senão você não consegue, né? São muitas emoções ali, você fica tentado a ficar só olhando aquilo ali. É o limite, né, que você tem que estabelecer, porque senão você não trabalha também. Mas um vídeo que eu vi eu achei muito interessante, não sei se vocês chegaram a assistir. De uma moça que ela faz um depoimento, ela faz um relato, ela fala assim, há 2 dias antes da minha mãe morrer, da minha mãe desencarnar, ela mandou um áudio para mim, de WhatsApp. E ela falava assim, minha filha, estou com saudade de você, da minha neta, mande notícias, gostaria de ver vocês. E ela estava trabalhando na hora, aquela loucura, ela só respondeu assim rapidamente, mãe, estou trabalhando aqui, depois eu te ligo, eu faço uma visita. 2 dias depois a mãe teve um infarto fulminante, desencarnou e ela não teve, nunca mais viu a mãe. E aí ela fala que ela teve que carregar aquela culpa, teve que fazer terapia, claro, pediu ali a Deus forças e ele também ajudou e a todos ali, né, que estavam em volta. E o recado dela era nesse seguinte sentido, olha, não perca o que você tem de precioso, mesmo quando você tiver com um trabalho mais importante e tal, pense que aquela pessoa que mandou um recado, aquela pessoa que está querendo falar com você, que quer só saber se você está bem, ela merece um pouquinho mais de atenção. E eu confesso a vocês, assim, que depois desse dia que eu vi esse vídeo, assim, não é que foi depois, né? Claro que a gente... a minha mãe, ela tem a mania de mandar bom dia, boa tarde, boa noite, só para saber se eu estou bem, né? Mãe é assim. Mãe, você passa 200, ela acha que você é criança ainda. E eu tinha, às vezes, eu falo, mãe, ele pode mandar... Aí, hoje não. Hoje eu tiro, nem que seja alguns minutos para responder, mãe, eu estou bem, que bom, estou com saudade da senhora também, tal, alguma coisa. A partir da experiência daquela moça. Então, eu acho que quando você compartilha algumas experiências, sabe, isso pode ser muito bom para te lembrar de alguma coisa. Então, por que eu estou falando isso? Talvez o limite do nosso próprio trabalho, às vezes, seja o cuidado, a atenção que você tem que ter com a pessoa que você ama, com a pessoa que é importante para você. Será que aquela pessoa que te ama efetivamente, que é importante para você, não merece alguns minutos, ainda que você esteja lá no meio do trabalho, numa hora complexa? Ela merece. Então, talvez o limite seja esse, a atenção e o carinho que você tem que dar para aquela pessoa, mesmo quando o trabalho está te absorvendo muito, que é o caso aqui, mesmo sem conhecer cada um aqui muito bem de todos nós. A gente tem aquela correria, e além da correria você ainda consegue achar mais coisas para fazer. Mas talvez o limite seja isso, o cuidado e a atenção que a gente tem que ter com as pessoas que a gente ama, como é o caso dessa moça que eu dei o exemplo aí do vídeo. Muito bem, vamos lá, tem um limite, temos que ter também repouso. Esse assunto aí do repouso está bombando, porque está tendo aí, né, uma emenda aí, Constituição aí, uma PEC aí, para rever essa questão. E também a gente já teve aí recentemente uma reforma aí nas leis trabalhistas e tal. E fica sempre aquela dúvida, né? Qual o tempo de repouso que cada um de nós precisa, que cada um de nós merece? Essa é uma questão que até os espíritos deixaram para a gente resolver. Então, é complexa. Agora, a resposta que os espíritos dão para isso, né? Entendendo o trabalho como uma necessidade, aí a gente já pode ver que o trabalho, sem dúvida, é uma necessidade. Já deu para desconfiar que o trabalho é uma necessidade. Para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E aí os espíritos respondem, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Olha que interessante, o corpo ele precisa daquele descanso. Né? O sono é o alimento do corpo. Se você não descansar, você não consegue nem trabalhar. Vai chegar uma hora que você vai exaurir todas as suas forças. Né? Isso me remete... Os campos de concentração nazistas, a maioria tinha uma frase em alemão, não vou saber dizer falar em alemão, mas que significava o seguinte, traduzida seria o seguinte, o trabalho liberta. E aí eu fico imaginando o que os nazistas quiseram dizer com isso, o trabalho liberta. Será que era para aquelas pessoas, ao chegarem, terem a esperança de que trabalhando elas conseguiriam um dia a liberdade? Ou será que eles já se referiam até, talvez até, olha, elas aqui, daqui elas não vão sair, daqui elas vão desencarnar. Então, trabalhando ali, elas não terão essa liberdade. Mas é algo até para a gente pensar, né? Até os nazistas
tentar utilizar o trabalho, né, no sentido de dar alguma esperança. O trabalho liberta. Mas o repouso é necessário, a gente não tem dúvida disso, porque até o espírito precisa desse repouso do corpo. Porque para o espírito funcionar bem, o espírito, como eu disse aqui, é o ser pensante, para ele exercitar essa inteligência, esse tempo, esse corpo que a gente tem, ele tem que estar funcionando bem. Todos esses sistemas aqui, eles têm que estar funcionando bem. Para o seu corpo estando em equilíbrio, o seu espírito ele vai ter condições de pensar melhor, porque é ele que pensa, então ele vai ter condições de pensar melhor. Quando você dorme, o seu corpo ali ele fica inerte, ele está ali se recuperando, está ali adquirindo forças, o seu espírito está ali trabalhando. Então você tem que descansar o corpo para o seu espírito conseguir exercitar a inteligência dele. Então a gente tem que cuidar muito bem desse corpo. Progresso. O que progresso tem a ver com trabalho, né? Olha lá o que é dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem tudo a ver, né? O trabalho, ele diz que o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência, igual eu acabei de falar. Né? O nosso espírito, que é o princípio inteligente, que é o ser pensante, para ele exercitar essa inteligência, ele exercita essa inteligência através do trabalho e dessa forma progride. Então, tudo a ver uma coisa com a outra, ao ponto do Evangelho segundo o Espiritismo dizer que o progresso é o filho do próprio trabalho, filho do trabalho. Se você não trabalha, você não tem como progredir. Trabalho e reencarnação. Olha que alerta interessante também o Evangelho segundo o Espiritismo faz para a gente. Como poderia progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma, ou seja, sem a reencarnação? Sem aquele espírito que já encarnou num corpo, mas que carrega ali muitas experiências, muitos conhecimentos. Ao encarnar em outro corpo, ele vai adquirir novas experiências. Mas tudo aquilo que ele adquiriu, toda aquela carga informacional, todo aquele aprendizado não vai se perder, porque se perdesse, perderia até o sentido da evolução aqui na Terra, em todos os sentidos. E olha que esclarece aqui o Evangelho para a gente. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, tendo que aprender tudo de novo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Então, a reencarnação, a resistência, ela é importante, sobretudo, por causa disso. Então, a gente teria que estar sempre recomeçando. E se a gente quer evoluir, se a gente quer progredir, a gente não pode sempre recomeçar. E o trabalho é o instrumento que permite que nós avancemos, que essa evolução ocorra. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio, assim como a mediunidade, Deus, a moral cristã, também é um princípio do Espiritismo e a reencarnação que nós acabamos de falar. E a gente até comentou, né, que os próprios espíritos alertam, olha, essa questão do limite do trabalho é das forças, o espírito é que vai decidir, de acordo com o que ele entender. Deus nos dá essa liberdade, porque nos deu o livre-arbítrio. Em virtude do seu livre-arbítrio, o homem não pende fatalmente, nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho. Então, todo o trabalho que nós realizamos, tudo que nós fazemos, vai depender exclusivamente de cada um, se vai pender para o bem, se vai pender para o mal. Essa é uma escolha de cada um. Na verdade, na prática, nunca nós vamos acertar o tempo todo. Nunca nós vamos fazer o bem o tempo todo. É verdade. Mas o que nós devemos buscar sempre é trabalhar para fazer o bem. Não faz sentido tudo que está acontecendo, tudo que acontece ao seu redor,
você contribuir, executar ações que levem a coisas ruins, as coisas más. A gente vê aí guerras acontecendo ainda, muita violência, corrupção, a gente vê muitas coisas ruins. Mas o que a gente espera e o que a gente conscientemente entende é que não deveria ser assim, que nós temos que mudar isso. A gente tem que mudar isso. E nunca se conformar, mesmo que a coisa ainda esteja acontecendo, nunca entender, não, isso faz parte, não, a gente tem que se indignar mesmo e pensar, não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer o bem, eu vou tentar conquistar essas virtudes que vão me levar a fazer o bem. E por falar em virtude, o que vocês acham de virtude, né? Virtude, né? Um homem de bem, como eu acabei de dizer, ele tem que ter virtudes, porque senão não vai conseguir trabalhar para o bem. Mas isso é algo que a gente recebe de Deus ou é uma aquisição de cada um de nós, é uma aquisição da criatura? Deus, ele escolhe, essa pessoa nasceu para ser a Madre Teresa de Calcutá, essa que nasceu para ser Hitler. Deus que concede as virtudes para a gente, ou determina os defeitos. Olha aqui o que Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no livro O Consolador, diz sobre isso. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora, aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. A gente já até falou aqui em outras conversas que quanto mais sublime a virtude, então a gente até já citou aqui como exemplo, a caridade, que é uma virtude, talvez a rainha de todas, e mesmo a solidariedade, Qual que é a diferença entre elas? As duas são boas e todos devemos buscar conquistar essas virtudes. Mas qual que é a diferença entre elas? É o esforço que você tem que fazer para adquirir cada uma. Para ser realmente fraterno, você tem que se esforçar mais. E para se esforçar mais, você tem que trabalhar mais. Então, se você quer ter virtudes, não peça a Deus e espere que ela chegue até você. Vá trabalhar para conquistá-las. E é isso que Emmanuel nos lembra de uma forma bem delicada, quase poética, mas é isso que ele está dizendo aqui. Você quer ter virtudes, quer fazer o bem, porque você tem virtudes, vá conquistá-las. E elas vão incorporar ao seu espírito, a toda essa carga que você vai carregar. Porque o espírito ele é assim, né? O espírito é imortal e ele vai carregando tudo que ele vai fazendo. Aquelas informações todas, né? É por isso que é tão bom, às vezes, conversar com pessoas mais velhas, mais idosas, porque tem muitas experiências, né? E tem pessoas que são até muito jovens, que a gente fala, nossa, mas como essa pessoa tem coisa para dizer, tem coisa para oferecer, mas às vezes o espírito, já está trabalhando lá, muito mais tempo do que a gente imagina. A gente tem uma mania de ligar a idade aqui dessa existência, mas a gente não sabe o que aconteceu antes, a gente não sabe o que aquele espírito já vivenciou, tudo que ele traz, toda a carga informacional que ele está trazendo, pode ter muita coisa boa ali. Por isso que a gente tem que ouvir, desde uma criança até uma pessoa idosa, com a mesma atenção, o mesmo cuidado. Elas podem ter muitas coisas boas para nos oferecer. Como essa moça que eu falei do vídeo, que relatou a experiência dela, alertando os outros, olha, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, mandou uma mensagenzinha, vê o que é, responda. Se for o caso, vai lá visitar, vai lá ver. Que aquela talvez possa ser a última vez que você vai falar com aquela pessoa. Muito bem. Então, a gente já viu que trabalho é uma necessidade, não há dúvida. Mas é uma lei também? Seria uma lei também? A gente até mencionou, não sei se vocês perceberam, que o progresso é uma lei. É uma lei. A lei do progresso. Trabalho também seria uma lei, como é o progresso? O que é lei? Se a gente pegar aqui o sentido bem jurídico da palavra, vamos dizer assim, o que é a lei? A lei é uma palavra que vem do latim, legere. O magistrado romano lia o texto escrito
ao povo nos comícios para a sua aprovação. Então, se aprovava e aquilo ali era a lei. Então, o que é a lei? É uma norma jurídica. Se a gente pegar aqui o nosso sistema, né, romano, jurídico aqui, escrita, emanada do poder público, competente com caráter de generalidade e obrigatoriedade, ou seja, para todos e todo mundo tem que se submeter a ela. Então, a lei é aquela norma que todos têm que se submeter. A gente pode entender desse jeito. Vamos pegar aí, né, o nosso sistema jurídico, que geralmente, o que o homem faz? A gente imita, né? A gente pega aí o sistema jurídico nosso, o que é? Ele é uma imitação do sistema de Deus, né? A gente tenta imitar ali, faz uma coisinha mais ou menos, mas é tudo imitação. Agora, o que é a lei natural? O que se deve entender por lei natural? A questão 614 do Livro dos Espíritos nos responde, fala o seguinte: lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha como é que os Espíritos são certeiros e objetivos. Lei natural é a lei de Deus. Então, se embora aqui, né, considerando aqui as leis humanas, a gente possa até dar uma desviada, possa conseguir enganar, lei de Deus a gente não consegue. Se você se afastar dela, você vai responder por isso, de uma forma ou de outra. Você pode enganar aqui, talvez, o sistema jurídico aqui, seu sistema jurídico do país onde você mora, do mundo onde você vive, mas a lei de Deus não. Se você não a segue, se você se afasta dela, você nunca vai ser feliz. E leis naturais. Quais seriam essas leis? Eu falei aqui de lei do progresso. Vou citar algumas aqui, não vou me aprofundar, porque não é o momento, mas só para vocês terem uma ideia. Lei de adoração, a lei natural, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de igualdade, de liberdade e até de justiça, amor e caridade. Trabalho também é uma lei? Claro que é. E o que diz o Livro dos Espíritos, para deixar isso bem claro, não deixar nenhuma dúvida? A necessidade, que a gente já tinha concluído que é uma necessidade, do trabalho é uma lei da natureza? Olha o que eles respondem. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, é uma lei da natureza, que a gente já viu que não se aplica só ao corpo, mas também ao espírito, e que quanto mais o homem criar necessidades, mais ele terá que trabalhar. E até eles enfatizam aqui as suas necessidades e os seus prazeres, até aquilo que nos dá alegria, que nos dá satisfação e prazer. Temos que trabalhar mais. Muito bem. Qual seria, então, a função dos espíritos? A gente viu que o trabalho é uma necessidade, a gente viu que o trabalho também é uma lei. Então, o que os espíritos podem nos ajudar nisso aí? Qual que é a função deles? Dar uma força para a gente? Não precisamos trabalhar, então? Os espíritos resolvem tudo? Olha o que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e as afasta tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, é aquela velha história, a gente nunca está sozinho. Você tem, no mínimo, alguns espíritos disponíveis e dispostos para te ajudar. Além de você mesmo. Você tem lá a sua consciência, tem lá toda a experiência. A gente muitas vezes subestima a experiência e as informações que a gente tem. A gente tem que lembrar que a gente é um espírito, sabe-se lá Deus quantas encarnações já tivemos, que temos muito a oferecer. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer algumas coisas que a gente nunca fez, que a gente faz até bem, a gente fala: poxa, olha só o tanto de coisa que eu podia fazer, que eu consigo fazer, o tanto de pessoas que eu posso ajudar, e você nem consegue, você nem imagina isso. E você ainda tem os espíritos ali para te ajudarem, mas deixando bem claro, ninguém vai te isentar da lei do trabalho, é uma lei, você vai ter que se submeter a ela, vai ter que trabalhar, e trabalhar muito. Isso me remete
a ideia do homem integral, né? O homem integral, né? E aí, quando a gente fala do homem integral, a gente pode até imaginar um homem perfeito, um homem que faz tudo certo. Não, o homem integral não é um homem perfeito, mas ele consegue sim ter uma visão sistêmica do mundo. Ele tem consciência da sua evolução e da sua necessidade de evoluir e que para isso ele tem que trabalhar. O homem integral, ele tem consciência de que é essencialmente espírito e da significação do trabalho permanente de construção da identidade cósmica com o Criador. Então, embora ele não seja perfeito, até porque está aqui na Terra, se o fosse não estaria aqui, ele estabelece o compromisso do fazer crístico, de seguir os exemplos e os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Mestre Jesus, que deixou muitos ensinamentos, deixou muitas formas também de buscarmos o melhor, de fazermos o melhor. Me lembrei aqui agora da parábola dos trabalhadores da vinha. Para quem não se lembra ou não conhece, em suma seria, Jesus explica o seguinte, que a toda hora do dia nos é ofertado um trabalho. E que mesmo aqueles homens que não conseguiram trabalhar não tiveram oportunidade de trabalhar durante aquele tempo, mas se estiverem de boa vontade e se estiverem dispostos, mesmo eles têm o direito de receber o salário integral, igual aquele que trabalhou o dia inteiro, porque ele estava de prontidão, ele estava pronto para o trabalho, faltou-lhe talvez a oportunidade, mas mesmo assim Jesus ensina, então, por isso que também a parábola é conhecida como os trabalhadores da última hora, porque mesmo trabalhando na última hora só, eles têm direito àquele salário integral, porque estavam ali de prontidão, só não teve oportunidade, então não o fizeram. Então nós temos que pensar dessa forma. Somos espíritos, não somos perfeitos, mas vamos buscar a perfeição. E devemos trabalhar de forma intensa com o pensamento crístico. Devemos trabalhar visando, claro, a satisfação das nossas necessidades materiais, mas também e principalmente suprir as nossas necessidades espirituais. Então é isso, eu espero que a gente possa pensar bastante aí e bora trabalhar, para isso que nós estamos aqui. Um abraço a todos.